Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 991637905. E também para o telefone fixo aqui da TV Câmara, 3214-7766. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook e no YouTube. Acesse nossas páginas, deixe o seu joinha, toque o sininho, que você será notificado sempre que um novo programa estiver no ar. E também estamos ao vivo pelo streaming do nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Além de acompanhar nossa programação 24 horas por dia em tempo real, você também fica por dentro de todos os projetos em tramitação aqui no Legislativo. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas por meio de nota na manhã de hoje. Então, até hoje, né, quarta-feira, 7 de outubro, a Secretaria de Saúde de Rio Preto confirma 23.393 casos positivos de coronavírus. Foram 134 novos casos nas últimas 24 horas. E até o momento, infelizmente, 637 mortes confirmadas, 6 de ontem para hoje, 6 mortes nas últimas 24 horas. Outra informação importante aí passada pela saúde, né, é que atualmente nós já temos 20.533 pessoas recuperadas da Covid-19 e, em tese, imunes aí ao novo coronavírus. Do total de contaminados, 2.355 são da área da saúde, né? E nós também temos 2.488 pessoas com síndrome respiratória aguda grave. No total, desde o início dessa crise, lá em meados de março, foram 92.788 pacientes atendidos com algum tipo de gripe, né, algum sintoma de gripe. E também foram realizados aí 81.976 testes de Covid-19, dos quais 58.583 foram negativos, resultando aí então nos pouco mais de 20.500 casos positivos. E atualmente temos 346 riopretenses internados com síndrome respiratória aguda grave, que inclui a Covid, sendo que 130 estão em UTI. Tá aí então, e rapidinho aqui, em todo o planeta já chegamos a 36 milhões de pessoas infectadas, com mais de 1.050.000 mortes. Estados Unidos segue aí desde sempre na liderança desse ranking, 7.500.000 contaminados, com 210.750 vítimas. No Brasil, os infectados já chegam quase a 5 milhões, 4.969.000, com 147.494 mortes, tá? Então, os dados da Covid nesta quarta-feira. Falar de temperatura, né? O clima segue com um calor aí infernal, as temperaturas batendo recordes, né? 40, 41 graus. E a boa notícia é que a partir do fim de semana aí poderemos ter chuva. Vamos conferir o que tem a dizer o professor José Mário de Andrade sobre a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Vamos conferir. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um excelente ar para todos nós. Começamos esta quarta-feira com temperatura de 29 graus por volta de 8 horas da manhã, uma temperatura mínima muito elevada e que deverá atingir aproximadamente 40, 41 graus até o final do dia. Não há expectativas de chuvas
para hoje, bem como até o dia 10, dia 12 de outubro, quando aí sim as primeiras frentes frias vão se concretizar em chuvas aqui na nossa região, abrandar as temperaturas, diminuir a poluição do ar e, é claro, fornecer, propiciar um conforto térmico para as pessoas. Estamos há 15 dias sem chuvas, praticamente há 10 dias com temperaturas muito elevadas, com temperatura mínima de 29 graus e a máxima atingindo até 41 graus. Esse intervalo de temperatura não propicia que o corpo tenha uma condição térmica apropriada, que a gente consiga trocar calor com o meio ambiente. As nossas edificações, as nossas residências, o asfalto, as telhas, enfim, todos os materiais adquirem uma quantidade de calor enorme e cada vez mais fica difícil trocar ar com o meio ambiente, resfriar o nosso corpo. Isso pode levar as pessoas a ter um estado de hipertermia, isto é, uma temperatura do corpo muito elevada, situação que coloca em risco a saúde das pessoas. Nesse propósito, as autoridades recomendam uma reidratação intensiva, abrandar a temperatura com o uso de ventiladores, com o uso de ar-condicionado e aquelas famílias que infelizmente não têm condições para fazer uso desses equipamentos, que as pessoas consigam umedecer o corpo, efetuar banhos frios de maneira a que todas as pessoas tenham um conforto térmico e consiga dissipar o calor que adquire durante o dia. Permanece a recomendação de se manter um cuidado extremo de evitar focos de incêndios, evitar queimadas ao ar livre, também de fazer uma reidratação intensiva durante o dia, tomando 2 a 3 litros de água, o suficiente para recompor as perdas que estão acontecendo com essas elevadas temperaturas. A poluição do ar continua intensa, ainda permanece sobre a cidade os aerossóis, a fumaça proveniente lá do Pantanal Mato-Grossense. Esse aspecto opaco que a gente vê na atmosfera é o efeito desses aerossóis, o efeito da poluição do ar. Muitas pessoas podem até imaginar que são nuvens que estão aproximando, porém, infelizmente, são material particulado, fumaça, poluentes atmosféricos que se concentram em virtude da direção dos ventos a estar trazendo os poluentes lá do Mato Grosso do Sul para o noroeste do estado de São Paulo. Há expectativas de chuvas entre o dia 12 e 13 de outubro, quando finalmente teremos uma melhor condição atmosférica, uma melhor condição de conforto para 2 milhões de pessoas que vivem aqui no noroeste paulista. Tá, então, gente, não tem o que fazer, é se hidratar bem e tentar se proteger do calor. Quem pode, um ar-condicionado é indispensável, né? Ventilador, o professor falou aí, mas até brinquei, você liga o ventilador, vem uma massa de ar quente em cima, né? Bom, e como a gente falou ontem, até por conta aí das altas temperaturas e da estiagem, e isso motivou um aumento muito grande no consumo de água e o SEMAI endureceu o racionamento de água aí para os bairros atingidos pela estação de tratamento de água, o Palácio das Águas, que é a estação que trata a água captada na represa municipal. Vamos conferir os detalhes aí com a jornalista Vivian Lima. O SEMAI, Serviço de Água e Esgoto de Rio Preto, ampliou o horário de racionamento de água para os bairros abastecidos pela estação de tratamento Palácio das Águas. Agora, o racionamento será realizado do meio-dia até às 10 da noite. A medida atinge 18 áreas da cidade e uma população de aproximadamente 180 mil pessoas. A represa municipal, que fornece água para a estação Palácio das Águas, está abaixo do nível do vertedouro. A produção do Lago 1, que já foi de 450 litros por segundo, agora está em 250 litros por segundo. O racionamento teve início no dia 17 de setembro. O alto consumo e o período sem chuvas
motivaram a medida. Além da represa municipal, outras reservas que abastecem a cidade também já estão fornecendo água no limite. O SEMAI pede a colaboração da população para o uso racional da água. A partir de agora, quem for pego desperdiçando o recurso será notificado. Em caso de reincidência, será aplicada uma multa no valor de R$ 2.168,64. Lembrando que lavar calçadas e veículos com mangueira, deixar regadores de plantas ligados e trocar água da piscina são ações consideradas desperdício. Vivian Lima para o Boletim Câmara Notícias. Tá, então, gente, é muito triste ver a represa nessa situação e além do nível muito baixo, gente, a quantidade de lixo que você observa jogado ali na represa é muito triste. É isopor de marmita, garrafa PET, latinha, garrafa. Tá uma situação bastante ruim ali. Além das pessoas jogarem as coisas, parece que não tem ali uma limpeza constante, né? Vamos conscientizar aí, não jogar lixo no nosso copo d'água, né? Só para completar aí o que disse a Vivian, os bairros que serão atingidos com essas medidas, os bairros grandes, né? Tem aqueles pequenos adjacentes, mas é região da Boa Vista, Alto Rio Preto, Urano, Vila Maceno, Vila Diniz, Alto Alegre, Mansur Daúde, São Judas, Eldorado, Solo Sagrado, o Pinheiro, Santo Antônio, Redentora, João Paulo, Castelinho, Maria Lúcia, Cidade Jardim, São Marcos e Higienópolis. Então, todos esses bairros aí, infelizmente, as pessoas vão sofrer sem água nesse período de estiagem, do meio-dia às 10 da noite. E além desses bairros que eu citei, outros podem sofrer com períodos sem águas, como disse a Vivian aí na reportagem, porque o aquífero Bauru, que atende o restante aí, a maioria da cidade restante, também sofre com rebaixamento de nível e quando há esses colapsos aí, o SEMAI interrompe o fornecimento para evitar mesmo um colapso de maiores proporções. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, você pode participar com a gente enviando sua sugestão, anota o nosso WhatsApp aí, 99163-7905 e também o nosso telefone fixo aqui, 3214-7766. Ontem, inclusive, fui procurado por um munícipe aí, o seu Cândido Rodrigues, para falar que acompanha a programação aí. Fica o nosso agradecimento. Ontem a gente teve a 34ª sessão ordinária de 2020 e nós temos as informações aí com a jornalista Thaís Machado. Vamos lá. A Câmara de São José do Rio Preto analisou 7 itens durante a 34ª sessão ordinária de 2020, realizada nesta terça-feira, dia 6 de outubro. Do Executivo, 4 projetos que estavam na pauta foram aprovados, todos em primeira discussão. 2 dispõem sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público municipal em favor da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, AMIT de Itália, e da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto, Casa de Arthur. Outro projeto altera a Lei nº 13.611, de agosto de 2020, que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto. E o último dispõe sobre a notificação eletrônica de atos administrativos e regulamenta o disposto no artigo 130 da Lei Orgânica Municipal. De autoria do vereador Renato Pupo, foi aprovada em segunda discussão matéria que altera o nome de uma rua no residencial Lealdade. O plenário avaliou ainda 2 vetos do prefeito a projetos do presidente da Casa, o vereador Paulo Paulera. Dos projetos vetados, um alterava a lei que trata das proibições à atividade de ambulantes e permitia ligações de água em carrinhos de lanche licenciados no município. O outro reconhecia como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacia durante a pandemia. Ambos os vetos foram mantidos.
As sessões ordinárias são realizadas sempre às terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde, e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e digital. Você também acompanha a transmissão em tempo real pela Rádio Educativa FM 106,7. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, vamos falar de eleições aí, gente. Ferramentas virtuais esclarecem dúvidas de eleitores e ajudam no combate às fake news, né? Fake news que são o grande vilão a ser combatido nessa eleição. Vamos conferir os detalhes aí com a jornalista Mariana Dyer. Neste ano, os eleitores contam com um reforço na tecnologia para esclarecer dúvidas e fazer denúncias relacionadas às eleições. As ferramentas estão disponíveis para os eleitores que têm acesso à internet, no celular ou computador. Uma das novidades é um sistema para tirar dúvidas, criado em parceria com o WhatsApp. Para conversar com o atendente virtual, é preciso acessar o QR Code pelo celular no site do Tribunal Superior Eleitoral ou adicionar no WhatsApp o número 61 9637 1078. O canal traz informações sobre data e local das votações, respostas às perguntas mais recebidas pela Justiça Eleitoral e dicas para os mesários. É possível também esclarecer informações sobre o processo eleitoral e verificar as notícias falsas. Outra ferramenta importante das eleições deste ano é o e-Título, aplicativo que substitui o título de eleitor em papel. Ele pode ser usado para consultas do local de votação, justificar a ausência nas eleições, entre outras utilidades. E no site do TSE, além de todas as informações sobre o processo eleitoral, existe um canal de denúncias contra o disparo em massa de fake news pelo WhatsApp. Outro aplicativo disponível para denúncias é o Pardal, que incentiva os cidadãos a atuarem como fiscais no combate à propaganda eleitoral irregular. Após baixar a ferramenta, o cidadão poderá fazer fotos ou vídeos e enviá-los para a Justiça Eleitoral. O estado informado pelo denunciante como local da ocorrência ficará encarregado de analisar as denúncias. Nesse período em que a internet e os aplicativos fazem parte da rotina, influenciam o comportamento de milhões de brasileiros. Essas e outras ferramentas são algumas das apostas no combate à desinformação. Tá, então, gente, na dúvida, lembra sempre, não compartilhe mensagens que você tem dúvida da veracidade da fonte aí. Tem dúvida, procura um site profissional de imprensa aí para confirmar essa informação, porque é nefasto aí as fake news, além de atacarem a honra das pessoas, né? Destroem todo o processo aí, enfim. Bom, olha só, dando sequência à pesquisa divulgada na segunda-feira, a primeira pesquisa de intenção de voto, foi divulgado hoje pelo portal DL News e Record TV o índice de aprovação dos governos municipal, estadual e federal. Rapidinho aqui, ó, em Rio Preto, 58% dos entrevistados aprovam o governo Edinho Araújo, 31% desaprovam e 11% não sabem. No estado, a Dória não está bem em Rio Preto, hein? Apenas 30% dos riopretenses aprovam o governo João Dória e 56% desaprovam o governo do governador João Dória. 14% não sabem. Já o governo federal, 58% dos riopretenses, mesmo índice aí do Edinho, aprovam o governo Bolsonaro e 33% desaprovam, 9% não souberam ou não quiseram responder. Tá aí, então. Bom, vamos dando sequência aí à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto. Recebemos hoje o prefeiturável do PSL, o Marco Casale. As entrevistas têm 40 minutos cada e abordam os temas mais importantes aí para o futuro de Rio Preto, como saúde, educação, economia, mobilidade, desenvolvimento social, etc., além de algumas particularidades envolvendo os candidatos. O Casale tem 57 anos, é engenheiro e empresário. Ele tem como vice a ex-secretária de Saúde, a Terezinha Pachá,
que é do PSB. Essa entrevista será reprisada logo mais às 9 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia. Ao longo do final de semana, ela também será reprisada junto com outras entrevistas dos outros candidatos, todas de maneira igualitária. E já foram entrevistados aqui pela TV Câmara quase todos os outros candidatos, o Carlos Alexandre, do PCdoB, o Felipe Marchesoni, do Novo, a Celi Regina, do PT, o Paulo Bassan, do PRTB, o Edinho Araújo, do MDB, o Rogério Vinícius, do DC e o Marco Rilo, do PSOL. Amanhã é a vez da candidata do Republicanos, a Coronel Helena, e a TV Câmara aguarda a confirmação do candidato do PDT, Carlos de Arnaldo. Como eu disse, essa entrevista terá 40 minutos que começam a ser contados a partir de agora. Candidato Marco Casale, muito obrigado por atender nosso convite e começo perguntando para o senhor por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Rio Preto e o que o senhor considera que o credencia para ocupar a função mais importante da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado a você, a TV Câmara, por esse momento de explanação dos nossos trabalhos, né? Primeira pergunta, por que eu estou nesse embate na política? Venho fazendo um trabalho partidário praticamente há 3 anos e representando uma estrutura de base do PSL para a região. Em 2018, já fazendo esse trabalho de criação de diretórios para a região Noroeste Paulista, fui convidado a me candidatar a deputado estadual. Era um contexto até inesperado, porque inicialmente, assim como a vida, né, e a profissão, o tempo é o conhecimento, na política foi muito precoce isso, já então há 1 ano fazendo um trabalho partidário. Esse convite pelo PSL para que eu me saísse candidato a deputado estadual me pegou de surpresa, mas já preparado para um trabalho que se iniciou então em 2018, onde vinha a ser então candidato a deputado estadual. Tive uma votação muito boa, 13.288 votos, com trabalho praticamente de 3 meses de campanha, sem recurso do fundo eleitoral e sem tempo de TV. Posterior a isso, né, continuamos a fazer esse trabalho e aí passei a me preparar para exercer a representatividade do povo dentro da política. Então, passado mais algum tempo, nessa eleição, o partido novamente me habilitou a concorrer para a prefeitura, né? E a experiência adquirida ao longo desse tempo de convívio com a estrutura partidária, o PSL dentro da filosofia, que é o meu princípio também de trabalho, me convidou novamente para ser candidato a prefeito. O trabalho ao longo desses 2 anos me preparou para esse contexto, uma vez que nós, em 2018, elegemos a maior bancada pela população acreditar no que aquilo que o PSL propunha. Partir com o caso do PSL, mais pelo PSL, por São Paulo, 10 deputados federais, e passando então a conviver com esse processo, né, como se busca, como se transita esses órgãos, parado para uma gestão do município, onde o fundamento é a criatividade, a competência. Eu venho, né, a carreira profissional minha, exerço a área de engenharia civil, a infraestrutura, construção civil é uma base fundamental para o desenvolvimento do município, para que se traga benefícios ao cidadão. Digo aí, então, na questão de águas, esgoto sanitário,
trânsito, planejamento urbano, já tinha essa experiência profissional de 30 anos e com a experiência política adquirida e a confiança do partido na pessoa do Casale como gestor, que me conduziu, então, à candidatura para prefeito, para que a gente represente a mesma filosofia de 2018, 17, elegemos um presidente da República, venho nesse momento como candidato pelo 17, pelo PSL, para trazer a minha experiência de vida, as dificuldades que eu passei, olhando para o povo, fazendo um governo para o povo, na busca da gestão popular, né? O Casale está aí, então, para esse embate, uma luta, né, muito difícil, mas onde só os bons sobrevivem. Então, estamos aí para somar e tentar trazer para a população a minha experiência de vida, minha coragem e a minha energia para lutar por esse povo que carece de muito apoio e muito trabalho. Muito bom, candidato. Bom, como eu disse, na segunda-feira foi divulgada aí a primeira pesquisa de intenção de voto, pesquisa que colocou o senhor com traço, não pontuou. Surpreendeu o senhor? Alguma consideração? Dá para confiar na pesquisa? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, quem está na política entende qualquer tipo de resultado. Primeiro porque cada órgão, cada empresa que exerce uma pesquisa, ela é contratada por alguém, né? O Casale não fez a pré-campanha, até porque no trabalho partidário nós estávamos até o dia 16 de outubro fazendo a composição do PSL em toda a região noroeste, que é uma região que eu represento dentro do trabalho partidário. Só iniciamos nossa campanha a partir do dia 16, que inclusive neste dia foi fechada a composição de apoio ao meu trabalho por mais 3 partidos, conservadores de direita. E esse traço, para mim, é uma motivação imensa, porque agora nós estamos iniciando o trabalho, é uma campanha muito curta, difícil de se realizar, porque o Casale é uma pessoa do povo, uma pessoa que veio de família humilde, que começou também do zero. Então, como eu saí do zero, de um princípio de humildade e consegui vencer com luta e muito trabalho, nossa campanha já começou a disparar, já existe uma outra campanha aí bem fundamentada de um governo a nível estadual, onde o Casale já aparece chegando lá para o 3º, 4º lugar e nós nem começamos o trabalho ainda. E tenho certeza que a disputa desse momento ela vai se resumir naquele que vai representar o povo, a pessoa que é popular, que tem conhecimento de todos os assuntos que os bairros, que a periferia, que os mais pobres precisam. Recebi um apoio muito bom de um ex-prefeito, Valdomiro Lopes, que foi um prefeito popular e que acreditou que o Casale seja a pessoa que vai dar andamento e segmento naquilo que ele plantou na gestão anterior. A visão é a mesma. O Casale é a pessoa que está chegando preparado politicamente, organicamente e profissionalmente para realizar aquilo que o povo precisa, seja nos pilares, que é o nosso contexto principal, né? Primeiro, sempre a saúde, educação, geração de emprego e renda, habitação e as questões do meio ambiente que sempre fazem parte de qualquer contexto, né? Ok. E o Casale, então, o traço, nós já começamos a multiplicar isso, daqui a pouco em 2 traços para fazer um 11, e a gente vai chegar para concorrer, com certeza. Hoje, no cenário de pesquisa, já é 2º turno para São José do Rio Preto, então eu tenho certeza que a disputa vai ser bem interessante e nós vamos mostrar o potencial e a capacidade que nós temos para chegar. Sem dúvida. Só lembrando que o Casale, a partir de sexta-feira, tem o 2º maior tempo de televisão atrás apenas do atual prefeito Edinho Araújo. Candidato, uma pergunta, uma colocação, uma reflexão que eu tenho feito aí com todos os candidatos, que a gente vive aí num período de forte viés conservador e, por vezes, até reacionário, né? E o senhor pertence ao PSL, partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e um dos responsáveis aí, um dos partidos que está na ponta desse extremismo. Eu queria saber o que o senhor pensa dessa polarização
da política brasileira que se reflete em Rio Preto e como que o senhor se identifica no espectro partidário ideológico? Olha, sempre me identifiquei, né, como conservador. O contexto, então, que nos levou a representar uma campanha do atual presidente, o Casale foi a pessoa que trouxe o presidente, ainda em campanha, em carreata, em São José do Rio Preto. A mesma ideologia, a mesma filosofia. O tempo de TV é imprescindível para que a gente expresse, e para quem não conheça o Casale, o homem do povo, aquele que gosta de um abraço, um aperto de mão, porque veio da humildade e venceu, precisou de todos os recursos federais e públicos para estudar, né, para comprar uma casa, sabe quais são as dificuldades, mas o Casale é aquela pessoa que mantém o princípio, né, de valorização da religião, da família, e sou uma pessoa que vou lutar para gerar renda, gerar emprego, e essa é a nossa proposta. Não mudou o contexto desde que nós estamos dentro do PSL. Ok. Como o senhor mesmo disse, o senhor se considera um conservador e num partido de direita, mas se aliou ao PSB, um partido que, pelo menos estatutariamente, é socialista. Os seus eleitores vão entender essa coligação? Olha, eu não me aliei a ninguém, eu recebi apoio, né? O prefeito Valdomiro Lopes, que transita já há muito tempo no PSB, se encantou com o Casale, escolheu o Casale, vê no Casale o único que pode dar continuidade no que ele fez. Assim como no PSB, nós recebemos o apoio do PSC, do PTC, que são partidos cristãos, né, que vêm dentro da minha filosofia. E a pessoa do ex-prefeito, e inclusive quem ele nos indicou, né, nos presenciou, que é a nossa candidata à próxima vice-prefeita de São José do Rio Preto, Terezinha Pachá, uma pessoa extremamente preparada para conduzir a questão da saúde, foi secretária da saúde, foi diretora do DRS. Então, para mim, isso é uma somatória de valores, né? Uhum. E isso, inclusive, torna a minha luta mais preciosa. Então, a questão partidária, nós vivemos num país onde você não pode se candidatar sem ter uma legenda, nós não temos a possibilidade da candidatura individual, mas o Casale é a pessoa que recebeu espontaneamente o apoio de todos os partidos, de todos os movimentos de direita, que você bem disse, provocou uma mudança em 360 graus da política no Brasil. Nós vimos desde a intervenção militar, a entrega do poder ao povo em 84, o movimento das diretas já, onde eu já transitava, enveredava por esse contexto político. Nós passamos aí praticamente por quase 30 anos de governo, com ideias socialistas, com projetos socialistas, e nós fizemos essa inversão na política com recurso zero, com tempo de TV zero, mas pelo fato do povo acreditar que nós precisaríamos de um Brasil diferente. Agora, o povo com certeza acredita que Rio Preto precisa de pessoas diferentes. E o contexto do trabalho está aí sendo provado ao longo do tempo, nesses quase 2 anos de governo federal. E a diretriz, o Casale foi escolhido por isso, porque é a pessoa que representa esse movimento, essa política nova, essas ideias novas, esse comprometimento com o cidadão e não com conluios políticos, né? O ex-prefeito Valdomiro vai ter algum papel na sua campanha? Ele vai estrelar os programas de TV e depois, eventualmente, ele vai ter algum papel no seu governo? Olha, a única coisa que foi conversada até agora é que ele participará, né? Nós abrimos o tempo de TV à disposição do que foi a gosto dele, uma pessoa que eu aprendi
em pouco tempo, admirar pela forma que ele conduziu o governo, pelos resultados que ele trouxe para o povo, para o pobre, como ele soube cuidar das pessoas. Ele não precisa pedir, ele tem um espaço junto conosco e, com certeza, eu estarei fazendo convite para que ele vá ao povo junto comigo, né, dentro da possibilidade das limitações aí da Covid, né? Covid. Mas estará presente. Agora, a questão não será pautado exclusivamente na administração com pessoas pelo mérito, em todas as secretarias. Nós não temos compromisso em lotear nenhuma secretaria. Os 3 partidos que estão coligados conosco por ideologia e por filosofia. Ok, deu uma falhadinha aí, mas acho que deu para entender. Os partidos estão por ideologia, que o senhor disse, né? Antes de a gente partir para o plano de governo, falar de proposta, duas últimas questões, que a gente teve aí alguns partidários do PSL, como o Coronel Tadeu e a Carla Zambelli, que manifestaram apoio a outro candidato, apesar de serem do seu partido. O senhor pretende fazer alguma coisa? Como que isso repercute na sua campanha? Não, de forma alguma. O bolsonarista ativista de movimento ou o cidadão que tem a busca pela filosofia entende e se ofereceram a trabalhar para o Casale, pelo que o Casale vem fazendo, né, trabalho partidário já há mais de 2 anos, nesse contexto do PSL. Há alguns deputados aí que não têm expressão e nem gozam do respeito dentro do partido, inclusive devem passar por uma questão do Conselho de Ética, não somariam nada à nossa campanha. As pessoas que, nem a minha e nem a de que eles oferecerem esse apoio. A questão partidária é complexa. As pessoas que detêm o domínio das decisões e que têm influência sobre o eleitor estão com o Casale, pelo que nós construímos ao longo desse tempo, na construção partidária. 98 cidades que o Casale correu, andou, construiu, conversou para o PSL. E é isso que importa, a representatividade. E é por isso que, pelo PSL, pelo 17, pelo que nós fizemos para um governo federal, vamos fazer por Rio Preto, é que o Casale foi escolhido, não só para os eleitores conservadores de direita, cristãos que prezam família, escolheram o Casale. Isso é o que vem a somar no contexto de resultado político, né? Ok. Apesar do presidente ter saído do PSL, o senhor espera ter alguma mensagem de apoio dele, alguma declaração, eventualmente, do Bolsonaro para a sua campanha? E pergunto se o senhor tem aprovado o governo Bolsonaro. O próprio presidente já deixou claro que, em primeiro momento, que ele não participaria em apoio ao primeiro turno, até porque ele tem que governar. Você sabe, o eleitor sabe qual é o contexto, né, de um governo federal, é muito amplo, pouquíssimo tempo, muitas decisões, e em se falando de 5.740 cidades praticamente em campanha para prefeito, isso se torna impossível e privilegiar uns poderiam criar mais um mal-estar do que benefício. Ele recentemente fez 2 declarações importantes. Primeiro, que não estando no PSL, é o partido que ele gostaria de retornar, né? Ou seja, eu sempre digo que nós somos filhos de um casal separado que em breve poderão estar morando juntos novamente, reunindo a família. O contexto segundo é que ele declarou por amizade, né, que ele poderia dar um apoio à cidade de São Paulo, Santos e Manaus. Isso porque aí já não é uma questão até partidária, é uma questão de amizade. A pessoa de Santos, nós conhecemos bem quem é a pessoa, e então nós temos que respeitar. Mas o segundo turno está aí, e quem sabe
aquele merecedor pode receber um apoio em algum momento. Não esperamos por isso, mas esperamos que quem vota, o eleitor, esteja conosco, abraçando a nossa causa como sempre e perseverando para uma Rio Preto melhor, assim como estamos fazendo um governo federal, eu entendo, de ótimo resultado dentro do que se previa. Sair de 30 anos de um projeto de governo e mudar esse projeto não é do dia para a noite, são muitas situações que se envolvem questões que estão inseridas na educação, na cultura, no judiciário, mas os resultados imediatos eu acho que é muito positivo, principalmente no ramo que eu conheço, que é a infraestrutura. Temos um dos melhores ministros que o Brasil já teve, né? Tarcísio Gomes. Da ministro Paulo Guedes, não precisa falar, está segurando a peteca no momento momento crítico para a situação econômica, caindo a renda e ele tendo que fazer um trabalho de distribuição de renda. Então, eu vejo muito positivo o governo federal e é o que nós, com certeza, teremos capacidade de trazer para Rio Preto. Ok. Candidato, só para pontuar, já foram 20 minutos, tá? Eu não estou interrompendo o senhor, mas o senhor controla o tempo aí para... rapidinho, o financiamento da sua campanha, o senhor vai usar fundo eleitoral, financiamento próprio, de amigos? Rapidinho para a gente partir para o plano de governo. Olha, como eu lhe disse, nós estamos iniciando a campanha há praticamente 15 dias, temos um pouco menos de 40 dias. Não recebi recurso ainda, o nosso partido disponibilizará recurso de fundo eleitoral. Neste momento, o que eu não tive em 2018, né, tempo de TV e fundo eleitoral, mas isso foi mérito que construímos. Nesse momento, nós estamos iniciando os trabalhos com doação pessoal, né, doação das pessoas que estão se apresentando, mas já a partir desse momento devemos receber a contribuição, a pequena contribuição de fundo eleitoral, e a campanha que estaremos fazendo é de baixo custo, como sempre, para mostrar eficiência e tenho certeza de resultado muito positivo. Um gestor tem que pensar dessa forma, né? Com poucos recursos você multiplica o resultado. E vamos ver aonde nós temos capacidade de chegar. Ok. Plano de governo. No plano de governo o senhor fala muito, acho que a palavra mais usada é igreja e religião. Vai ter alguma influência no governo do senhor, uma igreja, uma religião específica? Olha, a pessoa do Casale pauta esses princípios, né? Desde criança. Venho de família e é o que me ajudou a construir o profissional, o Casale, a pessoa como ela é. É claro que estando em algum governo, assim como hoje faço um trabalho partidário, essas pautas sempre estarão evidentes nas minhas atitudes, no meu conceito de trabalho, não tem como ser diferente. Sempre será positivo. Eu tenho respeito, né, toda particularidade, toda individualidade, mas se a fé, a minha crença em Deus, né, eu como cristão nato e ecumênico, que eu digo, né, sou católico, casado com uma pessoa evangélica, temos um trânsito muito grande em todas as igrejas e, felizmente, nesse momento, recebendo um apoio até inesperado de várias entidades, para não dizer todas as entidades cristãs, não tem como não levar isso para um governo. A minha vida, na minha família, na minha empresa, com os meus amigos, é exposto isso claramente, mas com muita simplicidade. E o Casale sempre foi uma pessoa aberta a todos os contextos, né? Meus amigos, independente de cor, independente de sexo, né? Ou de definição, sempre foram bem recebidos, sempre convivemos muito bem. Então, isso eu expresso na minha pessoa, mas como nós estamos num estado de governo, né, de leis que considera o país, né, laico, dá liberdade para todos conviverem bem, nunca tive problema algum com relacionamento
nem seja questão social ou financeira, muito menos de cor, sexo e religião. Maravilha. Candidato, economia e emprego no pós-pandemia. O próximo prefeito vai ter aí que administrar uma economia em recessão no município e também um índice recorde de desemprego. Quero saber o que o senhor pretende fazer a partir de 1º de janeiro, caso seja eleito. Olha, nós temos um plano de governo apresentado para os primeiros 4 anos, mas algumas questões são com ações emergenciais. A questão da saúde, não precisa se dizer, né? Nós estamos ainda numa fase indefinida da Covid, porém isso preocupa muito mais do que somente a pandemia, que são os casos de outras doenças que estão em desamparo nesse momento com relação a tratamento, exames e medicamentos. Esta questão emergencial, a gente pretende já de pronto chegar com a possibilidade, né, com a ação de fazer uma movimentação para reposição de remédios, medicamentos, exames. Nós temos aí hoje um contexto que não existia na administração do Valdomiro, que é a demora para exames de 4, 6 meses, um simples raio-x, a entrega de remédios que era entregue com eficiência, passou a criar fila de espera, tempo de espera para receber um remédio. Então, primeiro, a questão da saúde emergencial, os tiros logo no início para atendimento à medicação, atendimento, análise imediata também de aplicação de recursos já recebidos ou ainda recebidos. Candidato, está tendo um probleminha com a conexão aí com... Poderia ocorrer. Vamos ver se retomou. A gente acho que cortou aí, candidato. A gente não tá com algum probleminha na conexão. Vamos ver se o candidato consegue melhorar. Eu vou até interromper o tempo aqui. Se restabelece. Vamos ver. Vamos lá. Casale, voltou? Estamos de volta? Estamos tendo esse probleminha aí. Vamos esperar mais um pouquinho. O tempo está interrompido. O tempo está suspenso aqui. Vamos ver se voltou. Casale, me ouve, candidato? Perfeito. Ok, vamos lá. Acho que voltou aí. Valendo de novo, candidato. Pois não, pode continuar. Realmente está um pouco... Eu estou te ouvindo, mas com um pouco de falha, né? Aí, agora estamos ok, podemos continuar. Se restabelece. Estamos com um probleminha aí, já interrompi o tempo novamente aqui do candidato. Vamos ver com o Israel aí, o Israel está tentando... Sinal está bem aí? Agora sim, vamos ver. Joga o Casale na Sinal tela. Está bem, Alexandre? Ok, vamos lá. Aí agora parece que retomou. Valendo novamente, candidato, o senhor estava falando aí do seu plano emergencial, vamos lá para concluir. Bom, se está bom para você aí, os ouvintes. O segundo ponto principal é aquele que nós vamos levar Tá. Estamos enfrentando aí realmente, infelizmente, aí um probleminha na conexão com o candidato Marco Casale. Eu vou ver com o Fernando César, isso dá para a gente jogar um intervalinho rapidinho e na sequência, assim que tiver certinho o Casale, a gente retoma. Pode ser, Fernando? Ou retoma? Sabia que na TV Câmara você não encontra notícias só de política? Na TV aberta, canal 28.2 e 4 da NET, você fica bem informado sobre economia, saúde, cultura, serviços públicos. Também fica por dentro do trabalho de entidades assistenciais da cidade e participa do resgate da história de Rio Preto. Além disso, pode ver programas parceiros e filmes. Para acompanhar a programação, é muito simples. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Diariamente postamos tudo que é produzido pela equipe de comunicação. E é claro, todo o conteúdo também fica disponível no YouTube.
para você assistir quando quiser e encaminhar para os amigos e familiares. TV Câmara Rio Preto, cada dia mais perto do cidadão. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Ok, gente, estamos de volta. A gente chamou um intervalinho aí até reconectarmos aí, refazermos o contato com o candidato do PSL, Marcos Casale. A gente tinha perdido a conexão, mas estamos de volta. Casale, retomando, você falava o segundo ponto do seu plano de recuperação de emprego. Eu estou soltando o tempo de novo, vamos lá. A minha vida profissional foi gerador de emprego. Esse é um dos pilares da nossa administração, que aí não só emergencial, mas principalmente no começo de gestão, para suprir essa deficiência, essa queda no emprego e na renda provocada pela pandemia, são os que nós vamos seguir ao longo do governo, que é praticamente desburocratização, criar celeridade. Nós vamos simplificar a administração. Nós temos hoje plantar sistemas de recurso para administrar e gerar renda, mas principalmente o incentivo àquele que produz, né? Nós temos a desburocratização, promove isso. Hoje você vê um empresário do ramo de transportes, dono de uma transportadora, ele começou possivelmente numa bolé de um caminhão. A pessoa que hoje tem alimentos, ela pode ter começado confeitando um bolo. Se nós não abrirmos... Tá complicada aí a conexão com o candidato, infelizmente. Vamos ver o que nós vamos conseguir fazer aí. Infelizmente, peço desculpas aí aos nossos telespectadores que estavam acompanhando a entrevista com o candidato Marco Casale. Vamos tentar mais uma vez aí retomar o contato com o candidato para dar sequência a essa entrevista. O candidato estava falando aí dos seus planos para a recuperação da economia, diz que vai investir em empreendedorismo aí, acreditando no potencial das pessoas. Vamos ver se a gente tem o candidato de volta. Ainda não? Então vamos aguardar mais um pouquinho aí. Estamos aí, Alexandre, me ouvindo? Estamos ok de novo, candidato. Se o senhor, de repente, puder mudar a posição do seu equipamento aí, às vezes está dando alguma interferência na conexão. Vamos lá. Pode retomar, candidato. Sim, eu acho que continua ruim o sinal. Como é que está aí para você, Alexandre? O áudio está perfeito, estamos com a imagem travada, se o senhor quiser... Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem o senhor. Vamos lá, vamos tentar retomar. Pode retomar, candidato. Então, Alexandre, como vinha relatando, né, o princípio, o nosso governo, um dos pontos fortes, um dos pilares é a geração de emprego e renda. Emergencialmente, nós vamos tomar algumas ações, principalmente de apoio àquele que está sem condição de receita alguma. Temos um projeto que, para isso, está passando pelo jurídico para análise, né, para
para que se busque a fonte de recursos para isso, e principalmente na busca de possibilidades de emprego. Nós temos hoje surpresa de pessoas que mudaram de ramo por força do Covid, que estão criando situações de renda, e nós temos que apoiar nesse momento, e não simplesmente impedir que se crie trabalho, que se crie renda, que é o caso que vem ocorrendo aí durante a pandemia, algumas situações muito mal administradas pela atual gestão, que vem impedindo academias, salões de beleza, que fez toda a população ficar 4 meses trancada em casa, num período que nós não tínhamos nem 20% de ocupação dos leitos de UTI. Essa visão diferente, mais a coragem, a desburocratização, o incentivo, a celeridade para isso, o Casale vai levar para que a gente comece 2021 com muitos problemas, mas com muito mais soluções. Coragem e capacitação para isso nós temos, porque estaremos compondo, inclusive, uma secretaria, esse é o compromisso nosso, secretaria, pessoas escolhidas por mérito e não por obrigação de distribuição de cargos por composições partidárias, né? Eficiência, celeridade e desburocratização é o que nós faremos de imediato para buscar resolver a questão de geração de emprego e renda. Maravilha. Candidato, outro problema decorrente aí da pandemia é o aumento do número de pessoas em situação de dificuldade, pessoas na rua. Basta a gente dar uma volta aí pelas principais avenidas da cidade, as pessoas em situação aí de miséria total. Qual é o plano do senhor para essas pessoas em situação de rua, pessoas que ficam aí dormindo em marquises, etc.? Se você puder repetir, falhou o áudio, conseguir captar. Questão de pessoas em situação de rua, candidato, que foi agravada. Está com áudio, Alexandre? As pessoas em situação de rua, situação que foi agravada pela pandemia, o que o senhor pretende fazer para tirar essas pessoas das ruas? Olha, essa situação de pessoas na rua é um contexto amplo e permanente, se não ocorre nenhuma ação social. O aumento, na verdade, muitas vezes não se deve nem à pandemia, mas ao distrato que é feito com relação à assistência social e atendimento a isso, né? Nós não vemos um projeto ainda plenamente rua, dos desabrigados. Nós temos, inclusive, consta no nosso plano de governo, uma mobilização de igrejas, de órgãos assistenciais, de OS, para criar um contexto que solucione isso permanentemente, e não pontualmente, né? Isso faz parte, inclusive, do nosso plano de governo. Ok. Questão de mobilidade urbana, eu queria saber do senhor a sua proposta para o setor, principalmente a questão dos ônibus, o transporte coletivo, questão de linhas que são centralizadas, uma das principais reclamações, atrasos constantes, alguns ônibus sem ar-condicionado, ou a maioria sem ar-condicionado. Como que o senhor pretende equacionar esse problema para o Rio Pretense? Nosso plano de governo deixa bem claro, primeiro, nós vamos fazer o possível até para reduzir, mas pelo menos o comprometimento faz parte do nosso plano de governo, quer dizer, nossa obrigação de cumprir, né, instalar novas linhas com um projeto diferente de interligação interbairros, aumentar e também colocar a exigência completa dos ônibus com ar-condicionado. Isso faz parte do transporte público. A mobilidade urbana, num contexto geral, que é uma das áreas que a gente tem capacitação e experiência
para uma Rio Preto do futuro. Hoje ainda se fala que estamos com metro de interligação. Eu digo assim, enquanto a gente entra pensando no projeto de um voo, ainda se tem a visão. Candidato, infelizmente, ó, eu vou ter que interromper, candidato, porque conversa nesse contexto político com as cidades ao nosso entorno, né? Digo, pelo menos num raio de... Eu vou ter que interromper, candidato. Infelizmente, a conexão está muito ruim. Eu me comprometo a gente voltar a fazer uma entrevista para abordar os temas que não foram abordados. Faltavam 15 minutos para concluir a entrevista com o Casale. Eu me comprometo, vamos ver se a agenda dele permitir, na sexta-feira a gente conclui esses tópicos do plano de governo do candidato. Faltavam 15 minutos aí. Infelizmente tá muito ruim, ninguém está conseguindo entender o que o candidato está falando, mas eu vou entrar em contato com a assessoria do candidato, a assessoria do Casale, e vamos ver se a gente remarca para sexta-feira, porque amanhã a gente já tem a Coronel Helena. Então, na sexta-feira, se o candidato puder, a gente conclui esses 15, 18 minutos que ficaram faltando da entrevista, principalmente os principais tópicos aí do plano de governo. E, então, assim, a gente encerra o informativo Coronavírus desta quarta-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, do controle mestre Fernando César, o GC do Renato Foch e os trabalhos do áudio do Israel Heleno de Castro. Se você quiser rever esse programa, ele vai ser reprisado logo mais às 9 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao meio-dia. No fim de semana, como eu disse, as entrevistas serão reprisadas de maneira igualitária entre todos os candidatos. A gente volta amanhã às 4 horas da tarde com mais informações para você. E eu já tinha, claro, pedido para o candidato escolher a música que ele gostaria de terminar esse programa. Ele escolheu Jump, do Van Halen. Infelizmente, a gente perdeu ontem esse grande guitarrista aí, Ed Van Halen, 65 anos. Câncer na garganta, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. E o candidato, pelo que eu fiquei sabendo, é também músico, toca bateria. E ele escolheu Jump aí, talvez a mais conhecida do Van Halen. Vamos lá. E na sexta a gente termina com o Casale. Obrigado.